Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero te falar sobre a possibilidade de você utilizar o pedágio na sua aposentadoria, seja ele de 50% ou de 100%. Muitas pessoas têm dúvidas em relação ao que vem a ser esse pedágio, então no vídeo de hoje eu quero esclarecer isso. Mas antes de tudo, é preciso que você entenda o que vem a ser esse pedágio, que nada mais é do que uma regra de transição criada pela reforma da Previdência para aquelas pessoas que estavam na iminência de se aposentar. E exatamente nesse ponto nós vamos tratar dessas duas regras, o pedágio de 50% e o pedágio de 100%. Vem comigo no vídeo, assiste até o final que eu vou apresentar uns exemplos para vocês entenderem, como é que funciona cada regra dessa. Então vamos lá, regra do pedágio de 50%. Para quem se aplica essa regra? Para quem estava há menos de 2 anos de 13 de novembro de 2019, que é a data de entrada da reforma da Previdência. Então, pessoal, nós estamos tratando aqui de aposentadoria por tempo de contribuição. Até a reforma da Previdência, um homem para se aposentar por tempo de contribuição precisava de comprovar 35 anos de tempo de contribuição, enquanto a mulher precisava de comprovar 30 anos. Vamos supor no caso de um homem que, até a data de entrada em vigor da reforma, contava com 34 anos de tempo de contribuição. Nesse caso, esse homem se enquadra na regra do pedágio de 50%, porque ele está a menos de 2 anos do tempo necessário que falta para ele já cumprir o requisito do tempo de contribuição. No caso da mulher, por exemplo, uma mulher que contava com 29 anos, ela também pode entrar na regra do pedágio, porque ela está a menos de 2 anos de 30 anos de tempo de contribuição necessários, para ela fazer o pedido da sua aposentadoria por tempo de contribuição. Então, resumindo, a regra do pedágio de 50% se aplica para quem estava a menos de 2 anos de completar o requisito do tempo de contribuição na data de entrada em vigor da reforma de Previdência, 13 de novembro de 2019. E aqui nós vamos dar esse exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que Pedro, em 13 de novembro de 2019, ou seja, na data de entrada em vigor da reforma da Previdência, ele já contava com 34 anos de tempo de contribuição. Ou seja, contando com 34 anos, faltava então 1 ano para ele completar os 35 anos de tempo de contribuição e já fazer o requerimento da sua aposentadoria. Como fica a regra dos 50% no caso dele? No caso, se faltava 1 ano para ele completar os 35 anos, no caso você vai ter que cumprir 1 ano que faltava, mais 50% desse 1 ano, ou seja, mais 6 meses. Então, Pedro vai poder aposentar pela regra dos 50%, pedágio de 50%, completando mais 1 ano e 6 meses de tempo de contribuição. Então, o próprio nome já diz, pedágio de 50%. Você cumpre o tempo que falta, no caso dele era 1 ano, mais 50% desse tempo, 6 meses. Então, Pedro vai poder requerer a sua aposentadoria depois de 1 ano e 6 meses de tempo de contribuição. E nessa regra, nós vamos ter um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que não exige idade mínima. Basta você completar o tempo de contribuição necessário que você já vai poder fazer o requerimento da sua aposentadoria. E o ponto negativo é que, infelizmente, é aplicado o fator previdenciário. E o fator previdenciário a gente sabe que é uma fórmula matemática que infelizmente reduz o valor da sua aposentadoria. Então, quanto mais jovem você for, pior vai ser o valor que você vai receber a título de aposentadoria, porque o fator idade ele é levado em consideração na fórmula do fator previdenciário. Então, você fez o requerimento da sua aposentadoria muito cedo e você teve direito àquela aposentadoria sendo aplicado o fator previdenciário, infelizmente, essa questão da sua idade vai influenciar no valor da sua aposentadoria, de modo que ela vai ficar vai ser reduzida, por assim dizer. Certo? Agora, o pedágio de 100% ele é diferente. No pedágio de 100% vai exigir uma idade mínima, que no caso dos homens é 60 anos, e mulheres 57 anos. Além disso, você vai ter que cumprir o tempo que faltava, mais 100% do tempo que faltava, tanto para homens quanto para mulheres. Sendo que nesse exemplo aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos supor que Laura, em 13 de novembro de 2019, ela já contava com 57 anos. Ou seja, ela já cumpria o requisito, ela já tinha a idade mínima para se aposentar. E que ela contava também com 27 anos de tempo de contribuição.
No caso das mulheres, faltava quantos anos para ela completar os 30 anos de tempo de contribuição? 3 anos. Como que vai ficar a regra do pedágio no caso de 100% para ela? Ela vai ter que cumprir os 3 anos que faltavam para ela completar os 30, mais 100% desses 3 anos, que é mais 3 anos. Então, o tempo total que vai faltar para ela cumprir, para se encaixar na regra do pedágio de 100%, é cumprir mais 6 anos de tempo de contribuição, sendo que a idade mínima ela já tinha na data de entrada em vigor da reforma. Então, ela cumprindo mais 6 anos de tempo de contribuição, ela já pode fazer o requerimento, né, da sua aposentadoria de tempo de contribuição, no caso da regra do pedágio de 100%. E nessa regra nós vamos ter duas observações. A primeira é que não há aplicação do fator previdenciário e o valor da aposentadoria ele vai corresponder à média de todos os salários posteriores a julho de 94. Ou seja, para quem se enquadrar na regra do pedágio de 100%, não vai haver a aplicação de nenhum redutor que prejudique o valor da sua aposentadoria. Então, para recapitular, na regra de transição do pedágio de 50%, não exige idade mínima e terá a aplicação do fator previdenciário. Lembrando que a regra de 50% é para aquelas pessoas que estão há menos de 2 anos de completar o tempo de contribuição necessário na data de entrada em vigor da reforma da Previdência, tá? E a regra de 100% exige idade mínima, no caso 60 anos para homens, 57 para mulheres. O valor da aposentadoria vai corresponder à média de todos os salários posteriores a julho de 94 e não há aplicação do fator previdenciário. Lembrando que no caso você vai ter que cumprir o tempo que faltava, mais 100% desse tempo. Ok, pessoal? Agora, uma pergunta que o pessoal vai se fazer, com certeza, é qual regra é melhor para mim? Pessoal, isso daí vai depender de uma análise de um advogado previdenciarista, obviamente, né? Que vai avaliar todo o seu histórico, né, lá no INSS, ver quais são os seus salários, fazer uma simulação para verificar qual seria o valor em uma regra, qual seria o valor em outra, verificar se existe alguma pendência, ou seja, o advogado vai fazer um planejamento previdenciário para você e vai apresentar quais são as possibilidades e aquela que melhor se encaixa na sua situação, certo? Então, para saber qual é melhor, sempre consultar um advogado previdenciarista que vai poder te passar essa informação com mais detalhes. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí a regra de transição do pedágio 50% e 100%. Um forte abraço e até o próximo vídeo.